Olá, bem-vindos ao canal Titãs da História. Hoje vamos falar do maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele conquistou o mundo com seu talento excepcional, técnica impecável e habilidades extraordinárias. Sua carreira profissional começou aos 15 anos, e rapidamente, ele se tornou uma figura lendária no esporte. Sua influência e legado perduram como inspiração para gerações de jogadores e fãs em todo o mundo. Ele é Pelé, ou Edson Arantes do Nascimento, nascido na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Quando tinha 4 anos, Edson e sua família se mudaram para Bauru, em São Paulo. Naquela época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico começou a participar dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Sua posição preferida era no gol, inspirado pelo goleiro José Lino da Conceição Faustino, conhecido como Bilé, que naquele momento jogava no Vasco de São Lourenço, uma equipe da cidade de Minas Gerais. Devido à dificuldade de Edson em pronunciar corretamente o nome Bilé, durante as partidas com os amigos, ele costumava dizer algo parecido com "segura Pelé", quando fazia suas defesas. Esse fato fez com que seus amigos começassem a chamá-lo de Pelé. Inicialmente, ele não gostou desse apelido, mas foi assim que ficou conhecido entre seus amigos. Durante sua infância, além de jogar futebol, o garoto também ajudava a família como podia. O pai sofreu uma lesão e teve que abandonar o futebol, o que trouxe dificuldades financeiras para a família. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Quando tinha 10 anos, Pelé deu início à sua carreira de jogador de futebol no time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, localizado em São Paulo, e conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Em 1956, Pelé teve a oportunidade de treinar no Santos Futebol Clube, graças ao jogador Valdemar de Brito. Durante um jogo-treino, Pelé marcou 4 gols, contribuindo para a vitória de sua equipe por 6-1. Sua estreia oficial ocorreu em 7 de setembro de 1956, em uma partida amistosa entre Santos e Corinthians. O resultado final foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols marcados por Pelé. Pelé ganhou reconhecimento nacional quando tinha apenas 16 anos de idade. Em 1957, o jovem já era titular do Santos e se tornou o artilheiro do Campeonato Paulista, um feito até hoje jamais alcançado por alguém tão jovem, com um total de 36 gols. Ao longo de sua carreira, que abrangeu o período de 1956 a 1974, o rei do futebol dedicou a maior parte de seu tempo ao Santos. Durante esse período, Pelé liderou o clube na conquista de 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, além de ter conquistado 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes consecutivos, em 1962 e 1963. Foi também no Santos, em 1969, que Pelé marcou seu 10º gol em uma cobrança de pênalti. Esse incrível feito ocorreu durante uma partida contra o Vasco, realizada no icônico estádio do Maracanã. No dia 2 de outubro de 1974, Pelé fez sua despedida oficial do Santos. O jogo aconteceu no estádio da Vila Belmiro, onde a equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nessa ocasião, um momento marcante ocorreu quando Pelé ajoelhou-se no gramado, estendendo os braços e colocando a bola à sua frente, como uma forma de se despedir do clube. Nesse gesto simbólico, ele pediu perdão, uma vez que estava prestes a ser transferido para o New York Cosmos, após anos de insistência da equipe norte-americana em contratá-lo. Ao longo de sua trajetória no Santos, Pelé acumulou impressionantes números. Foram 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Essa incrível marca demonstra a grandeza e habilidade do jogador durante sua longa passagem pelo clube. A estreia de Pelé na seleção brasileira ocorreu no dia 7 de julho de 1957, quando ele tinha apenas 16 anos, durante a Copa Roca. O jogo foi contra a Argentina,
realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nessa partida, Pelé marcou seu primeiro gol pela seleção, mas infelizmente o Brasil acabou perdendo por 2-1. Foi na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, que Pelé começou a usar a icônica camisa número 10, que se tornou sua marca registrada. Nos 2 primeiros jogos da competição, ele ficou como reserva, entrando em campo apenas na terceira partida, contra a União Soviética. Até hoje, Pelé mantém o título de jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, ele foi campeão mundial em 1958, durante o torneio sediado na Suécia. Naquela ocasião, o jovem prodígio marcou 6 gols em sua primeira participação na Copa do Mundo, sagrando-se artilheiro da seleção brasileira. Foi nesse momento que os franceses o apelidaram de Rei do Futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi anotado contra o país de Gales, durante as quartas de final do Mundial de 1958. Essa conquista estabeleceu o recorde de Pelé como o jogador mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Pelé, ao atuar pela seleção brasileira, alcançou o feito único de se tornar tricampeão mundial, 1958, 1962 e 1970. Ao longo de sua trajetória, ele marcou um total de 77 gols com a camisa do Brasil. O último jogo de Pelé pela seleção brasileira ocorreu em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Após 18 anos de dedicação ao Santos e à seleção brasileira, Pelé finalmente assinou contrato com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, para disputar a temporada de 1975. Durante muito tempo, Pelé havia recusado propostas de grandes times internacionais, pois desejava permanecer no Santos. No entanto, sua chegada aos Estados Unidos era vista como uma maneira de despertar o interesse da população local pelo futebol, sendo considerada uma influência significativa nesse sentido. Em 1977, Carlos Alberto Torres também se juntou à equipe do Cosmos. Juntos, Pelé e Torres conquistaram o título da Liga Norte-Americana de Futebol. Durante sua passagem pelo Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé disputou 106 partidas e marcou 64 gols. Em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos, Pelé fez sua despedida dos gramados, em 1977. Essa partida ficou marcada pela presença de artistas, políticos e personalidades de renome mundial. No primeiro tempo, Pelé vestiu a camisa do Cosmos, e no segundo tempo, ele trocou para a camisa do Santos. De acordo com o livro dos recordes, Pelé alcançou a marca de 1.281 gols em sua carreira, estabelecendo-se como o maior artilheiro da história do futebol. Na vida pessoal, Pelé teve relacionamentos com algumas personalidades famosas e se casou 3 vezes. Seu primeiro casamento durou de 1966 a 1978, com Rosemary de Rachel Beacon, com quem teve 3 filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edson. Edson, conhecido como Edinho, seguiu os passos do pai e se tornou goleiro do Santos na década de 1990. Infelizmente, após sua aposentadoria, ele se envolveu em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que resultou em sua condenação a uma pena de 12 anos de prisão. No ano de 1991, Pelé descobriu a existência de outra filha, Sandra Regina, fruto de um relacionamento com a empregada doméstica Anícia Machado em 1964. Sandra teve que recorrer aos tribunais para obter o reconhecimento de paternidade por parte de Pelé, o que só ocorreu em 1996. O segundo casamento de Pelé ocorreu em 1994, com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas, e durou até 2008. Durante esse matrimônio, nasceram os gêmeos Celeste e Joshua. Já a terceira esposa de Pelé foi Márcia Cibele Aoki, a qual ele conheceu em 2008 durante um evento em Nova York. O casal oficializou sua relação em 2016, porém não tiveram filhos juntos. Além de seus casamentos,
Pelé teve outros relacionamentos significativos em sua vida. Um deles foi com a jornalista Lenita Kurtz, com quem teve uma filha chamada Flávia Kurtz. Entre os anos de 1981 e 1986, o ex-jogador teve um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel, que também marcou uma fase importante em sua vida. 3 anos depois, Pelé se envolveu com a ex-Miss Brasil Flávia Cavalcante, estabelecendo assim um novo capítulo em sua vida amorosa. Vale ressaltar que Pelé era formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele ingressou na universidade em 1970, quando já era considerado o melhor jogador do mundo, demonstrando seu interesse e compromisso com a área da educação, além dos campos de futebol. Algum tempo após sua aposentadoria, em 1994, Pelé foi nomeado embaixador da boa vontade pela Unesco. A área mais notável da vida de Pelé desde o fim de sua carreira no futebol é o seu trabalho como embaixador. Também foi nomeado embaixador da Ecologia e Meio Ambiente pela ONU. Além disso, Pelé apoiou várias causas de caridade. Durante o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé assumiu o cargo de ministro do Esporte. Ele ocupou essa posição de 1995 a 1998 e durante esse período foi responsável pela criação da Lei Pelé, que teve um impacto significativo na prática esportiva do país, promovendo uma revolução no setor. Infelizmente, o Rei Pelé veio a falecer no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, devido a uma falência múltipla de órgãos. O ex-jogador havia sido internado semanas antes no Hospital Albert Einstein, para tratar do avanço de um câncer de cólon, uma batalha que enfrentou com coragem e determinação. Pelé, um ícone do futebol mundial, deixou um legado que transcende o campo. Sua dedicação, paixão e habilidade incomparáveis o elevaram ao status de lenda. Além de suas conquistas individuais e coletivas, Pelé tornou-se um símbolo de esperança e unidade, unindo nações através do esporte. Seu impacto vai além dos recordes e títulos, sendo um exemplo de superação, trabalho em equipe e fair play. Sua história jamais será esquecida e seu nome permanecerá imortalizado como rei do futebol. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo sobre a vida de Pelé. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima!